Graça e paz, irmãos. Bom dia. A gente pede pro povo cantar para ver se o nervosismo vai um pouco embora, mas parece que só aumenta, né? É uma coisa engraçada. Irmãos, me sinto muito honrado por estar aqui nesta manhã, diante da presença do Senhor, no privilégio de ministrar a palavra do Senhor para vocês. E há umas 2 semanas atrás, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, num culto de domingo. E essa palavra vem falando comigo já há 2 semanas, uma palavra muito conhecida. Prometo tentar ser breve hoje, não cansar vocês. Mas o Senhor falou algumas coisas ao meu coração que eu queria compartilhar com vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, no livro de Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos, vamos voltar algumas vezes nessa palavra. E ela vai dizer: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com seu osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de peles, mas não havia espírito neles. Vamos parar aqui no 8, depois a gente volta para ler mais alguns versículos. Eu sei que essa passagem é uma passagem bem conhecida para a gente que já está há algum tempo na igreja, mas o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e eu queria te contar um pouquinho, bem resumidamente mesmo, sobre a história desse profeta chamado Ezequiel. Ezequiel é um homem que é levantado por Deus no momento em que Judá está sendo sitiada e levada pela Babilônia em cativeiro. O livro de Ezequiel, capítulo 14, vai dizer que ele é filho de um sacerdote chamado Buzi, da linhagem de Arão. Então, tecnicamente, Ezequiel se preparou a vida inteira para também ser um sacerdote. Só que agora, na segunda investida da Babilônia, quando eles vão tomar ali Judá, Ezequiel é levado para o cativeiro. Na primeira investida, Daniel é levado. Na segunda, Ezequiel é levado. E ali, todas as funções dele como sacerdote agora já não servem mais. Porque ele está numa terra pagã, numa terra onde não tem o templo para ele servir. E tudo aquilo para que ele se preparou, agora já não tem mais nenhuma valia. Já não tem mais nenhuma utilidade. Porque ele não está na sua terra. E é engraçado que ele começa o seu livro dizendo que ele estava junto aos exilados no rio Quebar e o Senhor abre os céus e ele começa a ter visões de Deus. Na semana passada, não sei se vocês lembram, mas a Cris falou aqui no momento de ministração do louvor sobre o sobrenatural se tornar natural no nosso dia. E a primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração quando eu comecei a meditar nessa palavra é: James, às vezes você espera que tudo na sua vida esteja bem para então você buscar o sobrenatural de Deus. Às vezes você espera que o seu emprego esteja indo de vento e polpa, que a sua conta bancária esteja super bem, que o seu casamento esteja no melhor momento, no melhor amor, que a sua família esteja todo mundo muito saudável, para então nós nos decidirmos em viver o sobrenatural de Deus. Para então nós nos decidirmos em buscar a presença de Deus.
Só que no momento de exílio, no momento de caos, no momento de incertezas, no momento de tristeza e de dor, Deus está abrindo o céu e dando visões para Ezequiel. E o Senhor ministrava em meu coração que é quando tudo está mal. E pegando parênteses no que a Cris falou hoje cedo aqui, é quando o Titanic está afundando. É quando o mundo está indo de mal a pior e nós que estamos olhando para o Cordeiro ressurreto, estamos sendo iluminados por Ele, irmãos. É quando tudo está um caos, nós estamos aceitando o convite do Cordeiro e estamos subindo para a sua presença, dizendo: Senhor, eis-me aqui mesmo em meio à tempestade, eis-me aqui mesmo em meio ao sofrimento, eis-me aqui mesmo em meio a tantas contas para pagar, eis-me aqui mesmo em meio à doença, em meio à minha família, ainda assim eu quero viver o sobrenatural de Deus. Nossa vida espiritual acaba sendo circunstancial às vezes. Nós queremos estar perto de Deus só quando tudo está bem. Nós queremos ser usados por Deus só quando tudo está bem. E Ezequiel começa a ser usado por Deus no momento totalmente inoportuno. E usado naquilo que ele não havia se preparado para ser usado. Ele se prepara para ser sacerdote e o Senhor o levanta como profeta no meio daquela nação. E nesse capítulo muito conhecido, ele vai dizer que a mão do Senhor veio sobre ele. E levou ele para um vale que estava cheio de ossos secos. Colocou ele no meio daquele vale e fez ele andar de um lado para o outro. E ele percebeu duas coisas. Eram numerosos a quantidade de ossos. E eles estavam muito secos. Parece que Deus é detalhista e ele vai mostrar para Ezequiel a profundidade do problema e da gravidade que ele está vendo. E depois de ele perceber que os ossos são muito numerosos e estão muito secos, o Senhor pergunta para ele: Ezequiel, poderão tornar a viver esses ossos? Eu mandei duas imagens para o Edinho, eu queria que você colocasse a primeira, que é a do vale de ossos secos mesmo. Por favor. É mais ou menos essa a visão que o profeta está tendo. E no meio desse vale, o Senhor pergunta para ele: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Enquanto eu estava lendo essa palavra, eu falava: Senhor, se fosse eu no lugar de Ezequiel e o Senhor me perguntasse, olhando para este cenário, eu prontamente responderia: sem chance. Não tem como viver. Não tem como acontecer nada mais aqui. Porque os ossos nos remetem àquilo que uma vez já foi vivo. Só que agora não tem mais vida. Agora já está tudo acabado. E a resposta de Ezequiel para o Senhor é: Senhor soberano, tu o sabes. E aqui o Senhor me bateu mais uma vez. E ele me falou: James, sabe por que você prontamente responderia sem chance? Porque a sua incredulidade está atrelada à sua falta de conhecimento de quem eu sou. E quando nós não conhecemos ao Senhor, nós respondemos: não dá mais, não tem mais jeito, agora já era, agora está acabado, agora não tem mais vida, agora não tem como mais voltar a ser. Só que Ezequiel tem conhecimento de quem Deus é. E ele responde: Senhor, tu o sabes. É diante daquela situação que a gente humanamente não tem controle algum, porque é pura ilusão achar que nós temos controle sobre alguma coisa, mas nós colocarmos a nossa confiança e a nossa esperança em Deus e dizer: Senhor, tu o sabes. Se o Senhor quiser fazer reviver, os ossos irão reviver. Se o Senhor quiser trazer vida outra vez, os ossos terão vida. E aí o Senhor responde: se eu que sei, então profetiza.
profetiza a esses ossos para que eles vivam. E Ezequiel vai profetizar segundo a ordem do Senhor. E eu acho muito engraçado porque num momento de total desesperança, em obediência à palavra dada do Senhor, Ezequiel começa a profetizar. E ele vai dizer: ouve a palavra do Senhor, ossos secos. E é exatamente essa postura que o Senhor espera de nós. Para um mundo cheio de desesperança, nós estamos nos posicionando em obediência à palavra do Senhor. Para um meio de um vale cheio de ossos secos, nós estamos nos posicionando em obediência à palavra do Senhor. E a primeira coisa que o Senhor me fez entender é: a esperança está no conhecimento de quem Deus é. A nossa esperança não pode ser baseada naquilo que nós achamos que é esperança. A nossa esperança não pode ser baseada naquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. A nossa esperança não pode ser baseada naquilo que as nossas mãos podem fazer. A nossa esperança está no conhecimento de Deus, na revelação do Verbo encarnado. A nossa esperança tem nome, é Jesus, ela é viva e eficaz. A nossa esperança está na palavra de Deus deixada a nós. Há uma frase muito popular, do brasileiro que diz que a esperança é a última que morre. Nós aprendemos com o pastor Ale que essa frase está totalmente equivocada. Mas nesse cenário aqui, a esperança vai se desenrolar até mesmo depois daquilo que já morreu. Neste cenário aqui, a esperança vai começar a agir e o profeta em obediência à palavra do Senhor. Você entende, irmão, como uma coisa está conectada à outra? Nós temos esperança porque nós obedecemos à palavra do Senhor. Nós nos movemos porque nós obedecemos à palavra do Senhor. A nossa obediência produz a fé e a fé produz a esperança. Ainda que esteja morto e acabado, o Senhor pode fazer reviver. E o segundo ponto que eu percebi é: a esperança é a fé ancorada pela palavra. Bruna, você abre para mim Hebreus 11:1, por favor? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Nós já aprendemos que uma das traduções para esperanças é o PIS, que significa expectativa, alta expectativa, expectativa correta. Não crendo somente em qualquer filosofia vã. Ele vai crer no Senhor. Volta para mim, Ezequiel 37:5, por favor. Assim diz o Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Aqui nós vemos dois instrumentos de restauração: a palavra e o Espírito. E enquanto eu pesquisava essa palavra, eu encontrei uma citação de Spurgeon, que é a segunda imagem que eu mandei para vocês, que eu queria ler junto com vocês. E Spurgeon vai dizer: é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que qualquer alma sequer ser salva sem a obra do Espírito Santo. No desenrolar da palavra, nós vamos ver que Ezequiel profetiza. E quando ele profetiza, os ossos começam a se juntar, osso ao seu osso. Faz um grande barulho a palavra do Senhor, trazendo ordem em meio ao caos.
E muitas vezes a ordem do Senhor nos assusta, porque começa a fazer um barulho, começa a chacoalhar as coisas, a gente não está entendendo nada, está osso se juntando com osso. Imagina a cabeça de Ezequiel no meio daquela visão, irmãos. O Senhor colocando tudo no seu devido lugar, sem a gente entender. E isso aqui é resposta de Deus para alguém. Deus está dizendo, ei, o barulho está grande, está chacoalhando de um lado para o outro. Você não está entendendo nada, mas é a minha palavra colocando ordem sobre o caos. O Senhor está dizendo para alguém nesta manhã, eu coloco ordem sobre o caos de um modo que você não entende. A gente não entende nada. Caos. E o Senhor começa a fazer crescer sobre eles tendões, carne e pele, mas ainda não havia vida. E é aqui então que o Senhor dá uma segunda ordem ao profeta e diz a ele, olha, profetiza ao Espírito e desvenda os 4 ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Ele em obediência profetiza mais uma vez. O Espírito sopra sobre aqueles mortos e eles se levantam. E eu queria ler com vocês o verso 8 e 9. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Pode colocar o 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Segura aqui no 10, por favor. Quando o Espírito entra sobre eles, Ezequiel vai ter uma informação que ele ainda não havia tido. Até então eram ossos muito secos e numerosos. Após a palavra do Senhor, esses ossos recebem tendões e carne, e eles são pessoas mortas. Mas somente após a entrada do Espírito, que Ezequiel vai olhar e vai dizer, uau, era um exército enorme. Somente quando o Espírito vem, que Ezequiel enxerga verdadeiramente o que eram aqueles ossos. Somente depois que o Espírito entra sobre eles, que podemos ver o que ou quem de fato eram aqueles ossos. Um exército enorme. Sem o Espírito, sem a vida de Deus, não temos clareza sobre quem nós somos, o que devemos fazer e qual o propósito do Senhor em nossa vida. Sem Ele, o que reina em nós é a desesperança. Abre para mim, por favor, em Romanos 8. Do versículo 11, por favor. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Versículo 12. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 19, por favor. Até o 19, desculpa.
Volta para o 17. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Somente depois do Espírito é que Ezequiel consegue ver com clareza. Somente por meio da testificação do Espírito de Deus ao nosso espírito, que nós podemos receber filiação de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós somos eleitos por causa do sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. O que antes era morte, o que antes era osso seco, o que antes já não tinha mais vida, agora, segundo a revelação do Espírito, nós temos viva vida e viva esperança em Jesus, por meio do sacrifício da cruz do Calvário. Nós podemos entrar na presença do Senhor, não como aqueles que temem, mas como aqueles que têm ousadia por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Eu quero voltar para o livro de Ezequiel 37, o versículo 11, por favor. E aqui o Senhor vai dizer o que significa essa visão a Ezequiel. E ele vai dizer, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são todos os israelitas. Eles dizem, os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Ó meu povo, vou abrir os túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. 14. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz, declara o Senhor. Aqui nós vemos claramente a misericórdia do Senhor sendo revelada. Judá só é levada cativa por causa dos seus próprios pecados e da sua rebelião contra Deus. Mas aqui, no texto de Ezequiel 37, nós podemos ver a revelação mais uma vez do amor do Senhor e da insistência dele por um povo tão rebelde. Por um povo de coração tão duro. Por um povo tão facilmente levado pelas suas próprias paixões e desejos. Eu não sei se você consegue se identificar com isso, mas quando eu começo a olhar para a história de Israel, eu me vejo nela. E quando eu começo a olhar para o Senhor insistindo nesse povo e indo tão profundo, irmãos, o amor do Senhor quebra todos os limites. Ele fala, olha, eu vou abrir a vossa sepultura e eu vou arrancar você da sua sepultura. Nem que eu tenha que ir tão longe, nem que eu tenha que ir tão profundo, nem que eu tenha que quebrar todos os limites. Eu irei atrás de você outra vez, Israel. Eu devolverei a sua esperança. Há um convite do Senhor para nós. Há uma revelação de misericórdia do Senhor para nós. E uma das coisas que o Senhor falava no meu coração era que Israel achava que já não tinha mais jeito por causa de tanto pecado. E é engraçado, irmãos, porque às vezes a gente acha que a gente bateu a nossa cota de pecado, sabe? Até aqui Deus pode me perdoar. Passando daqui, já não tem mais jeito. Não, eu não sei se você já ouviu esse discurso, ou se você já deu esse discurso para alguém. Pura desculpa e pura mentira. Que a gente fala, não, eu já pequei demais, não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito para essa situação. Já passou de todos os limites.
Nós colocamos limites em Deus e dizemos, Deus, até aqui o Senhor pode, mas a partir daqui não tem como mais. A partir daqui acabou. E Deus está dizendo, ei, nem que eu tenha que entrar na sepultura e arrancar você da sua própria sepultura. Deus está dizendo, e você está dizendo, olha, eu pequei demais, não tem mais jeito, não tem como mais. Eu não sei você, mas eu queria abrir o meu coração. E teve um momento da minha vida que, desde que eu conhecia o Senhor, muito pequeno, eu sempre sonhei em servir ao Senhor de alguma forma. E eu lembro até hoje, com 9 anos, a primeira profecia que eu recebi. A Assembleia de Deus tem bastante disso, né? E quando eu recebi aquela profecia, eu passei dias e dias falando, Deus falou comigo e eu vou servir a Deus de alguma forma. E aí meus avós me levando para a igreja. Eu fui daquelas crianças que ia para a vigília só para dormir, depois tomar o café da manhã no dia seguinte, sabe? Mas mesmo assim eu estava lá. E teve um momento da minha vida que eu comecei a me afastar do Senhor. E quando eu voltei para a igreja com 14 anos, eu fiquei mais ou menos dos 10 aos 14 anos sem ir para a igreja, depois eu voltei. E meu coração queimava tanto, tanto, tanto pela presença do Senhor. Tanto por servir a Ele de alguma forma, tanto por conhecer a Ele. E hoje, quando eu olho para trás, irmãos, eu não estou contando isso aqui para mérito algum, os irmãos vão entender. Mas quando eu olho para trás, eu fiz tantas e tantas coisas em nome do Senhor, porque eu achava que eu estava conhecendo e que eu estava prosseguindo em conhecer o Senhor. E de fato eu gastei a minha adolescência. Eu era preto igual essa camisa aqui de tanto sol. Porque a gente ficava de manhã, ia para um lugar, de tarde ia para um culto de oração, e de noite ia para mais um culto, e se estivesse no monte, a gente ia para o monte, para a vigília. A gente queria saber de conhecer ao Senhor, a gente queria saber de receber algo do Senhor. Só que teve um momento em que eu comecei a me esfriar. E estar na casa do Senhor era só um lugar para se estar. E ali, quanto mais você se esfria, mais você abre espaço para o pecado tomar conta da sua vida. E você vai indo. E teve um momento que eu olhava para tudo aquilo que o Senhor havia prometido para a minha vida. E esse momento não faz muito tempo. Antes de me render aqui publicamente ao Senhor e voltar a fazer parte dessa comunidade de fé, dessa família, eu estava numa crise tão grande, irmãos, tão grande. Exatamente como Israel, dizendo, Senhor, não tem mais jeito para mim. Senhor, eu já pequei demais, eu já fui longe demais. E eu estava anulando as promessas e os sonhos de Deus para mim. Como se tudo aquilo que o Senhor ministrava e queimava no meu coração para viver com Ele, já não fizesse mais sentido, Ele já não pudesse mais realizar por causa do meu pecado. E eu sei que essa palavra tem endereço certo aqui nesta manhã, e o Senhor está dizendo, ei, todos os sonhos que Ele sonhou ao seu respeito ainda estão de pé. Todos os sonhos e todos os projetos que Ele sonhou sobre você, sabe aquilo que o Senhor plantou no seu coração e que queima no seu coração, mas você está dizendo, Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho recursos, não, eu já pequei demais, não tem mais jeito para mim. O Senhor está dizendo, ei, sou eu quem restaura a sua esperança, ó Israel. Sou eu quem restaura a sua esperança. E eu quero compartilhar um desejo assim bem profundo do meu coração, uma guerra bem profunda do meu coração. Desde que um culto antes de voltar para cá, o Senhor sempre falou muito comigo a respeito de estar aqui ministrando a palavra. E eu sempre relutei muito, irmãos. Eu sempre relutei muito em estar neste lugar.
E muitas vezes por falar, não, Senhor, tem pessoas que falam muito melhor do que eu. Essa semana mesmo, eu falando para o Senhor, Senhor, por que eu, Senhor? Eu sou tão limitado, Senhor, eu sou tão incapaz de fazer isso. E talvez você olhe para você e você se ache tão incapaz, irmãos. O que o Senhor fez aqui hoje em separar os primeiros diáconos é só o começo. É só o começo daquilo que Ele tem preparado para nós. E eu quero te encorajar a, em nome de Jesus, se colocar no lugar de obediência ao Senhor. Ainda que você esteja vendo só os ossos secos, responda em obediência. Ainda que você não esteja vendo vida, responda em obediência. Ainda que você não esteja vendo solução, responda em obediência e diga, Senhor, eu vou profetizar, eu vou proferir a Tua palavra, porque é Ele quem faz, é Ele quem nos movimenta. Nós cantamos aqui, por Ele nós nos movemos, existimos. Se coloque de pé, por favor. Aleluia, Jesus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos só por um momento, por favor. E eu quero que, em nome de Jesus, o Senhor ministre essa resposta ao seu coração. Você que está achando que já não tem mais jeito, que já não tem esperança. O Senhor te pede um passo de obediência nesta manhã. Obediência em profetizar. Obediência em crer contra as circunstâncias. Obediência em se lembrar, e Lamentações vai dizer isso, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. E o Senhor está dizendo, ei, traga agora a sua memória. Quantas coisas eu já não fiz por você. Poderia ser alguma coisa tão difícil assim para o Senhor? O que é impossível para Ele? Quantas vezes nos colocamos em meio ao impossível, irmãos? E o Senhor estava lá, você lembra? Você já viveu outros impossíveis. Você já viveu outras situações onde não havia esperança. E o Senhor estava lá. Ele sempre esteve lá. E Ele está dizendo, eu não me retirei. Eu ainda estou aqui. Eu não me retirei. Eu ainda estou aqui. O Senhor está dizendo. Traga à sua memória agora aquilo que te traz esperança. Fé significa confiança em Deus por aquilo que Ele é. Ele é totalmente confiável. Ele é totalmente leal. Não há nele sombra de variação ou dúvida. Ele permanece sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o Senhor nos faz um convite nesta manhã. O Senhor nos faz um convite de restauração nesta manhã. E quando eu lia esses versículos de que o Senhor iria abrir a sepultura de Israel e arrancar eles da sepultura, para que eles conhecessem e soubessem quem era o Senhor. Imediatamente eu pensei assim, Senhor, o Senhor não só abriu a sepultura para nos arrancar de lá. Ele mesmo se pôs na sepultura em nosso lugar. Você entende isso? Ele mesmo se pôs na sepultura. E ao terceiro dia Ele reviveu dentre os mortos. Para que nós tivéssemos vida. Para que nós tivéssemos esperança.
como a Cris falou aqui, Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Eu quero cantar esse louvor. Na verdade, pedi para o Paulinho cantar. E eu queria que você cantasse esse louvor como uma verdade no seu coração. Israel está achando que chegou longe demais e que não há mais esperança para eles. E talvez as mentiras tenham feito você acreditar que você chegou longe demais e que já não há mais esperança para você. Já não há mais um futuro para você. Mas como Jeremias, ele vai dizer, usado pelo Senhor, eu sei bem os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim em que desejais.
onde nós enxergamos ousado amor de Deus que te devolve esperança. Ousado amor de Deus que diz que não está acabado. Ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, está nas montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, está nas montanhas pra me encontrar. Vou fazer um apelo nesse momento para você que tem andado como alguém que olha para o Senhor e diz: Senhor, para aqui já não tem mais esperança. Você vem para cá aos domingos, mas toda vez que toca nesse ponto específico, você fala: não, aqui não dá, aqui não tem jeito. Talvez você não veja mais esperança em se reconciliar com alguém, e você diz: nós estamos tão longe, o desentendimento foi tão grande, foi tão longe, que já não há mais como. Eu quero te fazer um convite a vir aqui na frente, em nome de Jesus. Um passo de obediência ao Senhor. E o Senhor está dizendo: ei, eu sou a sua esperança. Eu sou a sua esperança. Talvez você olhe para sonhos que o Senhor colocou no seu coração e você fala: Senhor, não tem como mais. Eu não tenho tempo mais de viver isso que o Senhor sonhou para mim. Não dá mais. A minha vida tomou outro rumo, Senhor. Agora chegaram as crianças, já são 1, 2 filhos, e não tem como mais, Senhor, eu viver isso. E o Senhor está dizendo: ei, ainda há esperança para você. Ou para você que se encontra totalmente sem esperança. Para você que veio aqui pela primeira vez e que o Senhor te trouxe aqui nesta manhã. Ele te trouxe para te dizer que o amor dele por você, oh, impressionante, oh, que impressionante, oh, que